Se você é projetora no desenho humano, nesse vídeo eu quero te mostrar que existem três tipos diferentes de projetores dentro do desenho humano e trazer algumas dicas de como você funciona, como você pode usar essa informação para realmente mudar a sua vida. E aí, vamos começar falando um pouquinho do projetor em geral, porque eu não sei se você é novo aqui, se você está chegando agora, se você acabou de descobrir que você é projetor. Eu também sou projetora, a Ju também é projetora e a gente ama ser projetor, mas é claro que é um tipo muito diferente de como o mundo funciona. Projetores representam cerca de 20% da população e nós somos considerados um perfil não energético, o que significa que a gente não tem energia consistente para trabalhar várias horas por dia, sem parar, de uma maneira sem descanso, sem recarregar. E aí, eu quero fazer um parênteses que é óbvio que todo ser humano precisa descansar, precisa dormir, não veio aqui para estar o tempo todo produzindo, mas projetores são diferentes. A nossa bateria, ela realmente dura menos do que a da maioria das pessoas, porém, a nossa bateria, ela dura menos, mas ela é mais eficiente. Normalmente, projetores conseguem fazer em poucas horas o que a maioria das pessoas levaria muitas horas para fazer. A gente tem uma eficiência energética. Então, é importante que você saiba disso, porque nenhum desenho é errado. Deus não erra, tá? Você é perfeita do jeitinho que você é. E você nasceu com o desenho que você precisava para cumprir a tua missão no mundo. Mas, se a gente tenta ser igual todo o resto da população, a gente acaba se sentindo sem valor, esgotada, cansada, porque a gente nunca vai conseguir acompanhar os geradores e os geradores manifestantes. Ou mesmo que você acompanhe, muito provavelmente você faz isso a custas da sua saúde, ou tomando muita cafeína, ou assim, você chega num burnout, porque simplesmente você não foi projetado para isso. A gente tem um sistema energético que dura menos, como eu disse, é mais eficiente e é mais sensível ao ambiente. Eu vou mostrar para vocês por quê. Uma coisa que é legal de vocês saberem, caso você ainda não saiba, é que o projetor é o tipo de energia mais recente que chegou no mundo. É como eu estava assistindo uma aula da Ju, minha sócia, outro dia, ela falava isso, é como se a gente tivesse chegado depois para a festa e todo mundo que está ali meio que já se conhece, a gente está ainda entendendo como a coisa funciona. E a gente chegou depois justamente porque a gente veio com uma missão muito importante de guiar o mundo para uma nova era. Uma era, inclusive, que leva mais em consideração quem a pessoa é, o que ela deseja, a direção dela, a identidade dela, e por isso nós somos guias diferentes. Quando a gente entende a história da humanidade, como tudo aconteceu, no passado a liderança ela era mais hierárquica e mais masculina. Masculina não no sentido de homem ou mulher, apesar de que no passado homens que estavam na posição de poder, mas um pouco mais no sentido de eu mando, você obedece. O que você quer não entra tanto em consideração. E as pessoas, elas não tinham tanto espaço para, por exemplo, ai, qual é a minha vocação? Não, se você é filha do pedreiro, você é pedreiro, se é filha do rei, você é princesa, sabe? Não tinha muito espaço para identidade, a gente cumpria papéis sociais. E foi uma época importante da humanidade porque a gente estruturou tudo que a gente precisava para agora a gente poder ir para o próximo passo. Então, o masculino, entre aspas, né, essa energia mais orientada, mais direcionada, mais estratégica, mais focada, mais impessoal, foi importante. Mas na nova era, os projetores vêm com esse papel de mostrar uma nova maneira de fazer as coisas, uma maneira que leva em consideração os seus desejos, quem você é. É uma maneira mais feminina também, não é só de estar fazendo, 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 e sim também de observar, relaxar, aproveitar. Então, o projetor, ele vem com essa missão mesmo, de ajudar as pessoas, de orientar as pessoas, e você não necessariamente está aqui para fazer, mas você está aqui muito mais para ser. Eu sei que isso leva, né, dá um pouco de confusão para a gente, porque a gente fala, como se eu tenho que pagar boleto? Mas o ideal seria que você conseguisse encontrar um emprego mesmo que a sua visão é muito valorizada, que a sua orientação é muito valorizada. Então, não necessariamente é você que faz tudo, mas você orienta, você mostra um caminho. Mas quando a gente entrar nos diferentes tipos de projetores, isso pode trazer ainda mais clareza para vocês. Um dos motivos, tem alguns motivos, né, para a gente ter essa capacidade tão grande, mas um dos motivos é o que a gente chama do visão de águia. O que que acontece? O projetor, muitas vezes, ele consegue ver o que o outro ainda não viu, e ele consegue ter uma capacidade de olhar o potencial da outra pessoa, mesmo que nem ela tenha visto ainda. Isso acontece porque a nossa aura, ela funciona dessa maneira, nessa imagem que está aqui. Então, imagina que o projetor seria essa pessoa aqui da esquerda, e aqui na direita seria a representação de uma aura geradora, né, que é a maioria da população. Então, a aura geradora, que é essa vermelha, é essa aura que é expansiva, que é magnética, que é envelopante, que traz para o campo dela as pessoas. Já a aura do projetor, se vocês olharem aqui, ela é totalmente focada no outro.
A aura do projetor está sempre tentando entender quem é o outro. E a gente não só foca no outro, como a gente penetra, tá vendo que aqui, ó, essa representação é muito boa. Porque a gente penetra o campo áurico da outra pessoa, vai lá no centro G, para quem entende de desenho humano, é o centro da identidade, do direcionamento, do amor. E quando a gente entra no centro G dessa pessoa, a gente pega todas as informações de quem ela é e traz de volta para nossa aura. Por isso também que quando você vê o outro, você vê, sabe, claramente, você vê o potencial, você vê onde ele está errando, você vê o que ele poderia estar fazendo diferente, mas você costuma ser cego para você mesmo. Por quê? Porque tua aura está focada muito no outro e não em você. Eu não vou lembrar quem é a autora, se eu não me engano, foi a Robin Wynn, em um livro que eu estava lendo, que ela falou uma coisa que eu concordo muito, que é, os projetores são como as borboletas, eles podem ser os seres mais lindos do mundo, mas eles não conseguem ver as próprias asas. A gente é muito bom em ver o outro e muito míope em ver a gente. E esse é um trabalho para a vida toda, porque projetor. Claro, dependendo de como você foi criado, não. Se você teve muito reconhecimento na infância, talvez você não sofra com isso. Mas se você foi criado numa casa assim que você tirou 10 na prova, você não fez mais que a tua obrigação, muito provavelmente você tem problemas de insegurança, autoestima. Por quê? Porque você não naturalmente reconhece os teus valores. E quando a gente não se reconhece, a gente acaba atraindo pessoas que não reconhecem a gente também. Se eu não sei qual é o meu valor, muitas vezes eu fico em relacionamentos que não são bons pra mim, enfim. Então, claro que isso vai depender de outros pontos do seu desenho, cada projetor é único, cada história é única. Mas, via de regra, a gente tem essa miopia com a gente mesma. E isso é um trabalho que você precisa fazer. Você precisa reconhecer os seus valores. Você precisa saber no que você é boa. Você precisa saber que não é todo mundo que é bom no que você é bom. Você tem dons e talentos naturais. Se esse for o seu caso, né? Se você não sabe no que você é boa, a gente tem um mapa, chama Mapa do Propósito, que são tipo 140 páginas, justamente te falando que você é boa na sua vocação. Então, eu recomendo muito, porque vai te ajudar bastante. Quando a gente criou o Mapa do Propósito, eu já era professora de desenho humano e ainda assim eu pego o meu e leio para eu me lembrar. Porque é fácil a gente esquecer quando a gente é projetor, sabe? A Ju, minha sócia, também, ela me ensinou uma coisa que é muito legal, que é você criar uma pastinha que diz para quando eu duvidar. Aí toda vez que um cliente seu te dá um reconhecimento ou alguém fala alguma coisa sobre você, você vai colocando nessa pastinha para você ir integrando na sua autoimagem também, tipo, caraca, eu sou boa nisso, eu ajudo as pessoas, esse é meu dom, esse é meu talento, então isso é muito legal. Então, a aura do projetor, ela faz essas três coisas: penetra, foca e absorve. Muito focada no outro, sempre tentando entender quem é você. Tem um dom incrível para ler energia, né? A gente, ó, e aí vai depender também dos outros centros que você tem aberto, mas quando você tá com uma pessoa, você meio que já sente a energia dela, pelo que ela tá passando, o que ela tá precisando, enfim. E tá o tempo todo recebendo informações do ambiente das pessoas. Então a gente é extremamente empático, tá? Cada um, de novo, da sua própria maneira, mas é um alto grau de empatia. A gente é muito afetado pelo ambiente que a gente está, pela pessoa que a gente está sempre recebendo isso no nosso campo. E aí, antes de eu entrar nos três tipos de projetores, eu quero fazer alguns disclaimers aqui, né? O primeiro deles é que todo projetor é único. É claro que aqui eu vou falar de uma maneira generalizada, mas você é você e não existe outra de você, você não é igual a mim, enfim. Então, é óbvio que cada projetor é único. Mas esse funcionamento energético vai ser mais ou menos parecido para todo mundo. Segundo ponto, todo projetor tem sacral aberto. Este centro aqui sempre vai estar aberto no teu desenho, se você for um projetor. Aberto é em branco. Então, se você gerar o seu desenho no nosso site, você olhar a foto, né, e as cores que estão cada uma dessas figuras geométricas, se tiver em branco é o que a gente chama de indefinido ou, popularmente falando, aberto. Um centro indefinido é um centro que você não tem energia consistente naquilo, você não tem um acesso consistente àquilo, e é um centro que você absorve do ambiente, então você pega para você e você amplifica. O centro sacral, ele é o centro da vitalidade, da sexualidade e do trabalho, da criação. Como todo projetor tem esse centro aberto, a gente não tem energia consistente de trabalho. Então, por isso que a gente não foi feito para ir, tipo, 5 horas seguidas, 8 horas seguidas, um dia atrás do outro, não descansar. Isso não foi feito para projetor. A gente não tem esse nível de energia tão consistente. Você pode acreditar que você tem, porque às vezes você está captando isso do ambiente, mas quando você vai ver a vida do projetor que não descansa, que não pausa, que está sempre correndo, normalmente, igual eu falei, né? Ou ele tem um problema de saúde, claro, se você tem 20 anos, ainda não, mas depois dos 30 o negócio começa a pegar, sabe?
Ou é tipo, ah, não, eu tenho muita energia. Aí você vai ver a pessoa toma 1 litro de café por dia. Ela nem consegue ver que ela tá cansada, porque o café tá mascarando esse sintoma. Então, esse é um ponto. Todo mundo que tem sacral aberto tem muita dificuldade de entender o próprio limite, entender quando foi o suficiente, entender, tipo, putz, agora eu preciso descansar, eu já trabalhei demais. Ou até, às vezes a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, comida. Às vezes a gente tem dificuldade de saber que a gente está saciado, aí a gente come mais do que precisava, ou bebe mais do que precisava. Você tem uma tendência ao exagero justamente porque você tem dificuldade de entender o seu limite. Então, saber disso é importante. E aí, todo mundo que tem esse centro definido, colorido no desenho, é automaticamente um gerador ou um gerador manifestante, tá? Então, só para vocês saberem. Outro ponto é que todo projetor tem garganta não motorizada. Tá, o que que isso significa? Você pode ter esse centro colorido ou você pode ter em branco, mas a garganta não motorizada diz respeito a você, muitas vezes, né, na prática, de uma maneira simples para você entender, muitas vezes você precisa de outra pessoa para ter força de ação, tá? Não significa que todo projetor é tipo helpless, sabe? Assim, a princesa indefesa na torre que tem que esperar alguém vir salvar ela. Não é isso. Mas você não tem tanta energia de iniciação por conta própria. Muitas vezes você precisa do outro, de um convite, de um reconhecimento, de uma ajuda. Não significa, por exemplo, que você precisa de ajuda para estudar. Projetor é ótimo em estudar, né? Se inscrever em um curso, gabaritar tal. Mas muitas vezes na hora de agir ou de falar em público, de falar para muitas pessoas, o reconhecimento ele vai fazer toda a diferença na tua vida, tá? Então, qual projetor não estava numa mesa com 15 pessoas, ficava tentando falar e ficava até rouco, porque não tinha força quando não tem reconhecimento? Isso acontece bastante com a gente. Agora vamos lá para os 3 tipos. Vou começar pelo projetor energético, que vai ficando mais fácil de vocês identificarem. Então, abre o teu mapa de desenho humano, se você ainda não está com ele em mãos, pega ele aí e dá uma olhada nesses 3 centros que estão coloridos. Se você é projetor e você tiver qualquer um desses 3 centros definidos, pintados de cor no teu desenho, então você já é o que a gente chama de um projetor energético. Por quê? Porque existem 4 centros de energia que são considerados motores no corpo humano, né? Então, te dá aquela energia para agir. Um deles é o centro sacral, mas a gente já não tem, né? Senão a gente seria gerador ou gerador manifestante. O outro centro é o do ego, que é esse pequenininho aqui. Depois a gente tem o plexo solar, que é esse daqui. Se você tiver ele definido, você vai ter autoridade emocional. E depois a gente tem o raiz, que é esse aqui de baixo. Pequeno disclaimer também para vocês entenderem como essas energias funcionam. O ego, ele te dá energia, ele te dá um acesso consistente, se você tiver ele definido, à sua força de vontade. Então, putz, eu prometi que eu ia fazer isso, eu faço, sabe? Eu cumpro as minhas promessas. Eu me motivo para criar valor para mim mesmo e valor no mundo. Então, inclusive, projetores de ego definido têm uma tendência bem grande ao burnout, se não tomarem cuidado, porque aí eu boto na minha cabeça que eu vou fazer uma coisa e eu faço, custe o que custar, e às vezes custa a minha saúde. Então, cuidado com isso. Acordos bem claros e bem gentis com você mesma. O centro do plexo solar é o centro das emoções. Então, ele é um centro de consciência, porque as nossas emoções trazem consciência para a nossa vida, mas também ele é um centro motor de energia. Porque, por exemplo, se você está apaixonada, você pega um ônibus e anda 8 horas para encontrar o cara que você gosta. Se você está com raiva, você termina com aquele teu namorado que você não aguenta mais. Então, você entende que as emoções fazem com que a gente haja no mundo? Então, é um centro motor de energia também. Quando você tá apaixonada por algo, você cria também, você faz as coisas, tá? Quando você tá triste, você também cria. A melancolia também é criativa, então existe criação aqui também. E o centro raiz, além de ser um centro motor de energia, ele é uma pressão. Então, ele pressiona a gente para sobreviver. É ele que dá a descarga de adrenalina e de cortisol para você levantar da cama, para você ir trabalhar, para você fazer as coisas que você acredita. Então, esses 3 centros são centros de energia. Se você é um projetor energético, apesar de você ser considerado um tipo não energético no sentido de que você não vai ter aquela energia de trabalho consistente e sustentável igual um gerador, você tem uma dose extra a mais. Então, a Ju tem uma regra que eu amo, que eu sigo também. Ela fala: se eu tenho, é porque eu preciso, se eu não tenho, é porque eu não preciso, porque Deus não erra. Ele fez o meu desenho de acordo com o que eu vim aqui viver. Então, se você tem, se você é um projetor de energia, eu, por exemplo, sou. Eu tenho tanto a raiz quanto o plexo solar definido. Eu tenho 2 centros de energia definido. Se você é um projetor energético, você tem essa energia extra para cumprir tua missão, né? Você tem aquele gásinho.
Só que também, por outro lado, você tem muito mais tendência a ter esse condicionamento de que você tem que trabalhar muito, de que você tem que ser muito produtiva, de não saber descansar. E eu vejo, gente, olha, eu já tô no experimento do desenho humano há 5 anos. Eu comecei, né, com desenho humano em 2021. Eu ainda tenho dificuldade de saber a hora de parar. Eu passo muito do meu limite quando eu tô trabalhando, sabe? Porque às vezes você tá tão focado naquilo, você tá. E no meu caso, que é um centro de pressão, também eu tô tão pressionada para terminar algo que eu passo do ponto. Então, eu tô falando isso para vocês saberem que tem esse desafio mesmo, tá? Mas a gente precisa se policiar para não ter um burnout, para não ficar exaurido. E projetor cansado é projetor repelente. A gente não atrai convite se a gente está muito cansado. Então saibam disso. Se você é um projetor energético, que bom que você tem essa dose extra de energia, mas cuidado para não abusar. Coisas que me ajudam muito, depois eu vou passar dica para todo mundo, né? Mas coisas que me ajudam muito é ter o costume de dormir, tipo, depois do almoço eu durmo, mesmo que eu tenha um monte de coisa pra fazer, e mesmo que eu não consiga dormir, ficar deitado. Ficar deitado ajuda muito, tá? Então, já libera muita energia que você acumulou do sacral. E lembrando que esses três centros, eles te dão energia, mas eles ficam ativados e desativados, né? Mais ou menos assim, liga, desliga, liga, desliga. Ele não é tão consistente, tão fixo quanto esse daqui. Então, mesmo que você tenha esse centro, saiba que é como se você trabalhasse para descansar. Então, eu dou um gás, eu coloco alguma coisa no mundo e depois eu descanso. Gás, descanso. Senão, pode ter burnout, tá? Tem muita propensão aqui. Agora, se você é um projetor clássico, então você não vai ter nenhum desses quatro centros definidos, mas ou você vai ter esse aqui, que é o chamado esplênico, ou você vai ter esse aqui, que é o chamado do centro G. Um desses dois você vai ter que ter. Daqui para cima você vai ter que ter alguma coisa definida. Então, alguma coisa tem que estar colorida. Tem ainda esse aqui, que é o projetor mental. Então, se você tiver só da garganta para cima coisas definidas, você não é um projetor clássico, você é um projetor mental, tá? Então, se você tiver esse, ou os três, você é projetor mental. E daqui para baixo, tudo em branco, você é mental, que eu vou falar de você já já. Agora, se você tiver, por exemplo, tem o esplênico e a garganta, aí você já é o clássico. Ou, sei lá, tem o G e a garganta. Ou tem o esplênico, a garganta e o ágina. Então, tudo que você tiver colorido daqui para cima, você é um projetor clássico. Detalhe, se você tiver esse aqui e esse aqui, você já não é clássico, porque aí você vai ser energético, entendeu? Então, se ficar com alguma dúvida, pode me mandar aí nos comentários que eu ajudo vocês. Mas acho que deu para entender, né? Se você é um projetor clássico, de certa maneira, eu acho que para você é um pouco mais fácil entender o que é ser um projetor. Não sei, né? Posso estar falando isso porque o desenho do vizinho é sempre mais verde, talvez não, mas o projetor clássico ele tende a ter essa tranquilidade mais natural, essa presença mais serena do projetor, tem uma certa leveza, é uma aura gentil, porque não que todo projetor não tenha essa aura feminina, mas se você é um projetor energético, por exemplo, né, você pega o meu desenho, eu sou uma projetora energética e eu tenho esse canal 3955, que é provocação, que é pressão nos outros, sabe? Então não tem tanta leveza igual um projetor clássico, tá? Só para vocês entenderem. Você vai ser uma pessoa super empática, super intuitiva, né? Com essa conexão, se você estiver vivendo alinhada. Então, se você também estiver tentando ser um gerador, né? Se você estiver, na batalha, no burnout, não. Mas, normalmente, assim, se você estiver alinhado, tem essa leveza, tem essa clareza, tem essa empatia, tem essa serenidade de presença, tá? Por você não ter nenhum centro motor de energia definido, talvez você tenha menos condicionamento de trabalho, né? Igual a gente que é energético, a gente tende a ter mais dificuldade de saber a hora de parar. Então, talvez para você isso seja um pouco mais tranquilo, mas observa a sua vida, porque eu não sei a sua realidade, eu não sei o seu condicionamento. Às vezes você está inserida num ambiente de muita pressão, e aí você acha que você precisa estar o tempo todo fazendo. Mas saiba que você tem esse potencial de serenidade, de calma, de tranquilidade, que é muito característica mesmo dos projetores clássicos. E você pode ter um alto poder de discernimento, então confiar na tua intuição, confiar no que você está percebendo do ambiente, confiar, tipo assim, esse lugar não tá me fazendo bem, eu vou embora, sabe? Perceba isso, porque você tem um alto poder de discernimento. Então, é legal.
Agora, se você é um projetor mental, então você tem daqui para cima colorido, né? Então, ou a garganta e o ágina, ou a garganta, o ágina e a coroa, ou a coroa e o ágil, então, se você tem daqui para cima colorido, você é um projetor mental. Lembrando que tudo aqui embaixo tem que estar em branco, tá? Por exemplo, eu tenho esses dois coloridos, mas eu também tenho esses dois coloridos. Então, eu sou energética, não sou mental, apesar de eu ter a mente definida, tá bom? O projetor mental, ele tem daqui para cima colorido. Esse aqui é extremamente raro. Você é quase tão raro quanto um refletor. Deve ser tipo 2%, 1,5% da população que tem, não lembro exatamente, mas é alguma coisa assim, entre 1 e 3. É muito raro, tá? E vocês são extremamente sensíveis. Eu vou te falar que um projetor mental é mais sensível do que um refletor, porque o refletor ainda tem a aura que protege ele. Um projetor mental, ele tem essa aura que foca, que penetra, que tá totalmente no campo do outro, e ainda por cima. Ele tem tudo aqui absorvendo e amplificando, né? Lembra que um centro em branco absorve e amplifica. Então, você é extremamente sensível, sim. Você precisa se cuidar, sim. Você precisa selecionar bem os lugares que você frequenta, porque senão você pode sofrer muito nessa vida, tá? O projetor mental, o projetor ele já é sábio, né? Ele já tem uma sabedoria natural. O mental, ele tem tendência, né, se ele estiver alinhado, a ser mais sábio ainda. Então, assim, é como se você fosse o guia dos outros guias. A sua mente serve o coletivo. Você é uma pessoa que inspira as pessoas. Você é uma pessoa que consegue olhar para as pessoas e ter uma resposta. Lembrando que a sua mente, ela sempre vai ser melhor a serviço do outro do que se questionando, né? Ai, por que que eu fui falar isso? Ai, como que eu fiz isso? Não, como eu sirvo o outro, como eu resolvo problemas do mundo, como eu uso essa mente para o outro. Então, você pode ser um pensador muito inteligente, esse guia dos guias, a sua mente tem um poder de processamento muito forte, mas como a sua mente ela é muito ativa, ela não descansa, você precisa ter hábitos que te centrem para você não ficar tão sobrecarregada mentalmente que parece que você vai enlouquecer. A gente tem uma aluna que é projetora mental maravilhosa, ela chama Esther, e ela fala que escrever ajuda muito. E para mim isso faz muito sentido, porque o projetor mental, ele processa tanta informação ao mesmo tempo que eu acho que ter esse hábito de colocar no papel vai te ajudando. Então, assim, uma vez por semana, pelo menos, senta e escreve, despeja, assim, o que você está sentindo. Não sei se você já ouviu falar de Morning Pages, que é um exercício que tem naquele livro Caminho do Artista, e nas Morning Pages ela fala para todo dia você acordar e escrever 3 páginas e, tipo assim, o que vem na cabeça, sabe? Às vezes é tipo, às vezes eu faço, né? É que eu não sou consistente, a gente não é consistente, então é normal você não fazer todo dia. Mas às vezes eu faço, aí eu começo, tipo, tendo uma puta reflexão, aí do nada eu coloco, eu preciso comprar batata, aí eu continuo, sabe? E isso é bom, assim, só tirar a coisa da tua mente vai te ajudar e vai te ajudar a você se entender melhor também, tá bom? É, já falei que você tem um grande potencial de sabedoria, mas também de condicionamento, então pode ser que você esteja muito condicionado nesses outros centros. Eu tenho uma série aqui no YouTube que pode te ajudar muito, que chama O que você precisa liberar para prosperar. E aí você vai vendo centro a centro, fazendo os exercícios centro a centro. Eu realmente acho que pode te ajudar muito, tá? Já tá liberado aqui, então depois você procura. Uma coisa que é importante é que todo projetor gosta de estudar. Todo projetor gosta de se aprofundar. Tipo, e quanto mais a gente é especialista, assim, quanto mais a gente é referência no nosso nicho, mais sucesso a gente tem, mais convites a gente recebe, melhor é a nossa vida, né? Todo projetor veio para lapidar a sua visão no tema que é específico para ele e com isso viver o sucesso. Então, todo projetor já tem isso. Agora, um projetor mental, aí, cara. É muito bom para você estudar, sabe? É muito bom para você ter sistemas que entendem o mundo. A gente, apesar de ser super raro, a gente tem bastante aluna que é projetor mental, porque, cara, você entender o desenho humano, entender como as pessoas funcionam, tipo, vai mudar a tua vida. Então, assim, pega esses interesses que você tem, coisas que você gosta de estudar e se aprofunda. Mas toma cuidado, porque o projetor mental ele tem uma tendência a ficar no papel do estudante, e nunca sair do papel do estudante, porque ele nunca acha que ele sabe o suficiente, principalmente se você tem linha 1 no perfil, e você nunca vira professor, que é o que você veio fazer. E aí aqui não precisa ser necessariamente, vou dar aula de tal coisa, mas tipo, vou guiar as pessoas com o que eu já sei. Então você precisa sair do papel do estudante e entrar no papel do professor, tá? Faz parte da tua missão. E assim, confia, claro, você tem que ter um mínimo de preparo, mas confia que você já sabe o suficiente e que você vai melhorando e que as coisas vão fazendo. Gente,
Vou até me arrepender de falar isso se alguém for ver, mas se você olhar meu primeiro vídeo do YouTube, da vozinha daquela menina, você fala, coitada, falando pra dentro com uma voz. Só que se não fosse aquele vídeo. Sabe, a gente tem que começar de algum lugar. Então, tá a cara a tapa também, coloca a sua sabedoria no mundo. Eu lembro que quando eu comecei a falar de desenho humano, eu era extremamente tímida. Eu ainda sou bem tímida, né? Mas eu melhorei bastante. Mas assim, eu realmente não conheço ninguém que foi mais tímida do que eu já fui. Eu fui, tipo, extremamente tímida, assim, vocês não têm noção. E eu lembro que quando eu comecei a falar de desenho humano, o que me motivou foi que eu pensei, cara, eu encontrei uma coisa tão valiosa que mudou tanto a minha vida e não tem ninguém falando disso, porque na época não tinha muita gente mesmo. Como é que eu vou guardar isso só pra mim? Tipo, que egoísmo. O que me motivou a sair da minha timidez foi que eu achei que eu tava sendo extremamente egoísta de guardar aquilo só pra mim. Então, tô falando isso porque às vezes te inspira a compartilhar o que você já sabe também. É, saiba que você se torna um reflexo do ambiente, então saiba filtrar, né? Saiba escolher bem. Até falei sobre isso outro dia, mas assim, é aquela meio que aquela coisa, tô andando com quatro bêbados e eu serei o quinto, porque você é muito influenciado pelo teu ambiente. Saiba que sua mente está aqui para guiar o outro, não você. Então, aquilo que eu falei não é para ficar se questionando, se criticando, é mais para fora. Use essa energia para fora, para resolver problemas de fora de você e seja super nerd no assunto que te atrai. Antes da gente finalizar, eu queria trazer aqui alguns sinais para você entender se você está vivendo o seu desenho ou não. Se você não tiver, não se preocupa que eu vou dar também dicas para você viver o seu desenho. Mas como perceber se nós, como projetores, estamos realmente vivendo alinhadas com o nosso projeto original, com o nosso desenho humano? Então, o tema emocional do projetor é a amargura, é o ressentimento. E como que isso pode se desdobrar na prática e o que que pode causar isso na prática? Então, uma das coisas que mais tem é quando você dá mais do que você pode. Então, às vezes, você está até fazendo uma coisa que você ama, mas se não está respeitando o seu ritmo, você começa a ressentir muito aquilo. Eu lembro uma vez, eu gosto muito de dar aula de desenho humano, gosto muito mesmo, tá? E eu lembro uma vez que eu tava morando na Europa e eu tava dando aula, eu fiz um lançamento, nossa, que loucura, eu nunca mais faria isso, mas eu fiz um lançamento de 4 dias que começava às 11 da noite pra mim, porque era 7 da manhã, 7 da noite no Brasil, e na época era 11 da noite em Portugal e acabava tipo 2 da manhã. Juro, eu nunca fiquei tão ressentida na minha vida. Eu comecei a odiar dar aula. Eu peguei bode de dar aula. E o problema não era dar aula, o problema era o formato que eu estava fazendo. Então, presta atenção nisso. Se você não descansar, se você estiver muito cansado, se você passar do seu limite, você vai experienciar amargura. E, além disso, ser uma puta falta de respeito com você mesma, né? Então, você não tá se amando o suficiente para cuidar de você. Ainda tem o ponto que quando você tá amargurada, você fica repelente. Não chega convite. As pessoas não querem estar perto de alguém amargurado, pelo amor de Deus. Todo mundo já tem um problema suficiente. Então, cuida disso para você ser magnética e para você também estar bem, né? Todo mundo merece estar bem. Outra coisa que traz muita amargura para o projetor é não se sentir reconhecida, não se sentir valorizada. Então, você sentir, sabe, sei lá, que você tá naquela relação que você faz tudo para a pessoa e ela não te valoriza, acha que você não faz mais que sua obrigação, não reconhece seus dons. Isso é muito ruim para o projetor. Então, assim, seleciona bem quem tem acesso à sua energia. E a estratégia de vida do projetor é realmente esperar o reconhecimento antes de compartilhar o que ele sabe, os dons dele, e é justamente para evitar essa amargura, tá? Então saiba disso, porque lembra que a sua aura, ela penetra o campo do outro, e qualquer penetração sem consentimento ou sem convite é uma violência. Então a gente tem que entender que energeticamente a gente pode ser muito violento com as pessoas se a gente não esperar a hora certa de falar, se a gente não esperar um reconhecimento. Às vezes você tá, vamos supor, você tá com a sua mãe e sua mãe tá passando um problema com seu pai. Aí às vezes o seu primeiro instinto é desabafar um monte de coisa. Só que se ela não estiver pronta para receber isso, não é gentil, é uma agressão. Então, sempre tenha, e a gente tem esse feeling, a gente sabe ler energia, entende quando tem reconhecimento para você falar e quando é hora de segurar um pouco, sabe? Porque senão vai ser ruim para você e vai ser ruim para o outro, tá? Então, no desenho humano clássico, né, tradicional, se fala esperar pelo convite, mas é esperar pelo reconhecimento. O reconhecimento ele pode ser energético, você pode perguntar, tipo, você quer minha opinião ou você só tá desabafando? Isso vai ajudar muito.
Então, a amargura vem também da gente não se sentir vista, da gente não se sentir apreciada, da gente não reconhecer nossos próprios talentos. Eu falei disso lá no começo, né? Então, começa você a se reconhecer antes de esperar que o mundo vai te reconhecer também. A sensação de que ninguém me vê, ninguém me escuta, tô sempre buscando validação externa, tô sempre tentando agradar o outro, não sou autêntica porque eu quero pertencer. Então, tudo isso são coisas que são sinais de que você não tá vivendo alinhada. Um sinal também que pode acontecer é o oposto. Você ser a melhor do mundo, achar que sabe tudo, é cabeça dura e não ouve mais ninguém. Então, isso também é um sinal de desalinhamento, tá? Outro sinal clássico de desalinhamento é nunca achar que você está fazendo o suficiente. Aí, às vezes, você pega, né, o teu motor de energia, que é super eficiente, faz em 3 horas o que as pessoas demorariam 8, aí você vai lá e já faz outra coisa na sequência, já se ocupa na sequência. Então, trabalhe melhor. Faça esforços inteligentes, não esforço por esforço. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você trabalha numa empresa, isso aconteceu comigo no meu primeiro estágio, e eles me deram uma atividade. E aí, o menino que fazia antes de mim demorou uma semana para fazer. Eu demorei um dia. Então, sabe? Só que o que que é importante? Você, por exemplo, vamos supor que você está sobrecarregada no trabalho, tem um monte de coisa para fazer, e o prazo para entregar um negócio é dia 15. Você terminou dia 13? Espera, entrega dia 15, sabe? Para você ter um pouquinho de descanso. Então, tenha essa inteligência, não fique pando o teu dia toda hora. Ai, meu Deus, o que que eu faço agora? Terminei uma coisa, vou fazer outra coisa. Cara, relaxa, sabe? Então, isso é importante também. Então, cuidado com isso de estar sempre se puxando a fazer mais, de não saber quando é o suficiente. É uma dificuldade que todos nós teremos, mas fica atento a isso. E aí, como ter uma vida mais alinhada, então, sendo um projetor? Eu sei que eu já dei várias dicas, mas vou finalizar com essa também, tá? Então, se cerque de pessoas que fazem você se sentir bem, reconhecida, valorizada, sabe? Se você vai sair com uma amiga que só te põe pra baixo, cara, corta da tua vida, pelo amor de Deus, sabe? Ou pelo menos comunica, fala, ó, comigo você só vem até aqui. Não vou aceitar mais ser tratada assim, tipo, chega, tá? Chega mesmo. Se valoriza, sabe? Encontra um ritmo único de trabalho e descanso. Então, assim, todo projetor é único, mas não espero você ficar cansada para descansar. Sabe aquela coisa assim, quando a gente vê nosso celular com 10% de bateria, a gente já não recarrega? Por que que você não faz isso com você mesmo, entendeu? Então, encontra o seu ritmo. Igual eu falei, para mim, é dormir na hora do almoço, é deitar. é- Eu funciono assim, ó. Ou eu faço blocos, então, por exemplo, trabalho das 8 às 11, aí às 11 eu preciso parar, aí eu volto a 1 e trabalho até às 5. Normalmente isso funciona porque aí eu fico bem focada. Ou, por exemplo, se eu preciso dar uma aula, né? A gente tem uma turma de mentoria que a gente costuma ficar 4 horas com ela. Aí tudo bem, é 4 horas batidona, é puxado, e depois eu não faço mais nada. Tipo, vou ver um filme. Eu sei que eu tenho essa liberdade, tá? Eu sei que eu tenho essa liberdade, porque eu sou autônoma. Mas se você é, por exemplo, CLT, e eu já fui CLT, eu fui 10 anos CLT, o que que é legal? Tipo, entreguei, tô lá focado no computador, entreguei uma planilha. Terminei isso, em vez de eu já emendar em outra coisa, nem que seja 5 minutos, vai no banheiro, vai beber uma água. Se tiver uma copa que você puder tomar um solzinho, vai fazer isso. Eu acho que já vai ajudar muito, tá bom? E aí, por exemplo, se você tem uma rotina super corrida durante a semana, pega pelo menos um dia de fim de semana para descansar. Não vai, tipo assim, trabalhar a semana inteira e no final de semana ficar limpando a casa, sabe? Então, outra coisa que vai te ajudar muito é seguir e dominar os temas que te fascinam, porque quando o projetor ele se destaca no nicho dele, os convites não param de chegar. De verdade, falo isso assim, por experiência própria. A gente recusa convite direto, porque um monte de gente fica querendo fazer coisas com a gente e é maravilhoso, né? Tem coisa que a gente aceita, tem coisa que não faz sentido. Então, assim, domina o seu nicho, compartilha a sua visão, tem uma vitrine do seu trabalho, deixa as pessoas te encontrarem para que o convite e o reconhecimento possa chegar também. Invista tanto em autoconhecimento, porque é importante que você se conheça, que você se reconheça, e a gente não tem facilidade para isso, lembra? Mas também em conhecimento, tipo, cara, como que se eu sou consultora de imagem, eu vou ser a melhor consultora de imagem. Não no sentido de ser uma competição, mas assim, a gente veio aqui para se destacar em um tema. Eu não preciso ser bom em tudo, mas no meu tema eu preciso realmente me aprofundar, crescer, aprender, porque isso vai fazer toda a diferença para você ter a vida de sucesso que você veio ter. Claro que se você não trabalha, né, de repente você cuida dos seus filhos, aí é outra história, mas estou falando aqui caso a gente trabalhe mesmo, tá bom? Autocuidado é essencial.
Você só vai ser boa pro mundo e você só vai ser magnética para receber convites se você souber cuidar de você mesma. Se você estiver, tipo, sempre se sacrificando, não vai dar certo. Aprende a ouvir e guardar os conselhos para si. Essa aqui eu ainda estou aprendendo. Mas essa questão do reconhecimento, né, da penetração, da violência, então lembra de tudo que a gente falou até aqui. Descansa antes da bateria acabar, já falamos disso. Tira cochilo, ou assim, tirar cochilo eu amo, tá? Mas se você é uma projetora, às vezes, energética, que tem autoridade esplênica, por exemplo, às vezes você não vai gostar de tirar cochilo, mas pelo menos ficar deitado ou descansar, ou ter momentos assim que você consiga descansar um pouquinho, é importante, mas de novo, encontra o teu ritmo, o teu jeito, né, de estar saudável. Não dá conselho quando não for solicitado ou bem-vindo. Tempo sozinho, tem que fazer parte da tua rotina. O desenho humano tradicional recomenda você dormir sozinho na sua própria aura também. Eu não faço isso porque eu acho que é super importante eu dormir com meu noivo, mas é a recomendação, tá bom? Então, se você tiver essa possibilidade, pode ser uma boa. Trabalhar melhor ao invés de trabalhar mais, né? Então, esforços inteligentes que vão te levar mais longe com menos esforço. E projetor é bom nisso, a gente é bom nisso. Então, aproveita isso. Focar em uma coisa de cada vez ou em uma pessoa por vez costuma ser bom, mas é claro que aí também a gente. Às vezes você tem um chamado de ser professora, igual eu tenho. Aí eu não vou ficar uma pessoa por vez, tá? Mas assim, às vezes ir em lugares muito cheios, tá com muita gente, pode exigir muito energeticamente de você. E a dica de ouro é se torne o convite, para você estar cada vez mais magnética, para as pessoas virem até você. O projetor, ele é como se fosse assim o jardim. Se você cuidar muito bem do seu jardim, as borboletas vêm, tá? Então, como você se torna o convite? Cuidando de você mesma, estando feliz, tendo uma vida que você gosta, sendo especialista em alguma coisa que as pessoas vêm até você e te pagam para isso, para te ouvir. Então, tem uma vitrine, compartilha a tua visão única, guarda a tua energia e o teu talento para quem te reconhece, né? Não sai querendo ajustar a vida de todo mundo, gente que nem quer que você ajude eles. Então, tudo isso faz com que você se torne o convite. E aí, meus amores, chegamos ao fim. Agradeço muito por vocês chegarem até aqui e me conta que tipo de projetor você é, que eu vou adorar saber.